Meu nome é Heloísa Barros Pessoa, eu sou residente de Cardiologia Pediátrica da Cardiped Brasil, e essa apresentação é parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica. Bom, dando sequência ao Clube do Livro, hoje a gente vai falar da segunda parte do capítulo de triagem de exercícios e participação esportiva dentro do livro Heart Disease, do Moss and Adams, que é o nosso livro base aqui das aulas do Clube do Livro. Bom, então, recapitulando um pouco do que foi dito na primeira aula, lembrar que um aumento importante das taxas de sobrepeso e obesidade tem sido uma constante nos pacientes da faixa etária pediátrica e estão associadas aí também a um declínio da atividade física nessas crianças. Isso vale tanto para a população geral quanto para pacientes com doenças cardíacas congênitas. Lembrar também que a morte súbita cardíaca ela é mais comum em atletas sem suspeita prévia de anormalidades cardíacas. Por isso, a necessidade de uma triagem dessas pessoas quanto aos riscos da morte súbita cardíaca em anormalidades que podem ser detectadas aí nesses testes de triagem. Lembrar que as atividades físicas elas são de vários tipos e é importante delimitar suas diferenças para poder orientar melhor esses pacientes, desde atividades da vida diária quanto a esportes competitivos. A depender do quadro e de alguma doença identificada, alguns testes formais mínimos podem ser necessários antes de iniciar as atividades físicas, principalmente as de maior intensidade. E alguns programas de exercício podem ser orientados para esses pacientes baseados nos princípios FIT, que é frequência, intensidade, tempo e tipo de atividade. Bom, essas lesões cardíacas já foram apresentadas na aula anterior, que é o defeito do septo atrial, o defeito do septo ventricular, a persistência do canal arterial e o defeito do septo atrioventricular e as doenças caracterizadas do lado esquerdo, que são estenose aórtica, válvula aórtica bicúspide, a coarctação de aorta, e as do lado direito, que são estenose valvular pulmonar, tetralogia de Fallot, anomalia de Epstein, transposição das grandes artérias e transposição congenitamente corrigida das grandes artérias e a fisiologia de ventrículo único. Então, dando sequência, agora eu vou introduzir sobre a hipertensão pulmonar e a síndrome de Eisenmenger, mostrando primeiro a classificação funcional da hipertensão pulmonar de acordo com a OMS. Pacientes da classe 1, mostrada aqui, são pacientes que são assintomáticos em repouso e ao exercício. Os da classe 2 são sintomáticos com atividades de lazer e algumas atividades da vida diária. Já as classes 3 e 4 caracterizam pacientes mais graves, pacientes que são significativamente mais sintomáticos, mesmo com atividades que são menores que as necessárias para a vida diária. Lembrar que, de acordo com as classes funcionais, mesmo os pacientes com classe 1 e 2 são pacientes com risco significativo de morte súbita cardíaca. E essa condição é uma causa comum de morte nessa população e ocorre frequentemente durante a atividade física. Então, lembrar que esse paciente é um paciente que requer mais cuidados, que muitas vezes a recomendação de atividades precisam ter cautela e serem avaliadas individualmente. Pacientes que estão com a síndrome de Eisenmenger, eles geralmente apresentam um quadro mais grave, de classe funcional maior, e precisam ser afastados de atividades mais extenuantes. A presença de um shunt cardíaco, ela permite que o débito cardíaco sistêmico e a perfusão coronária, eles sejam mantidos diante de um aumento súbito da resistência pulmonar ou da queda da resistência sistêmica. Os pacientes, então, com hipertensão pulmonar, mas que têm um coração estruturalmente normal, eles podem ser incapazes de manter um débito cardíaco e pressão arterial com exercício, justamente devido aos níveis elevados de resistência vascular pulmonar. Bom, transplante, dizendo que o exercício precisa ser incentivado, todos os pacientes precisam estar num programa de reabilitação monitorado dentro de 3 meses após o transplante e os retornos às atividades adequadas à idade, incluindo aí uma atividade física de educação física na escola dentro de 6 meses após o transplante. Os atletas sem estreitamento luminal coronário, sem isquemia, podem participar de todos os esforços conforme a sua capacidade de exercício, como dito anteriormente, em relação à massa muscular e à capacidade aeróbica. Mas os atletas com estreitamento do lumen coronário precisam ser estratificados pelo risco.
Bom, agora relacionado a defeitos associados à morte súbita em atletas, mais relacionado às doenças que o autor traz como mais prevalentes nos Estados Unidos. Começando, então, pelas anormalidades congênitas das artérias coronárias. Há um risco aumentado de isquemia miocárdica e morte súbita cardíaca se o vasonômulo se origina do seio de Valsalva e tem um curso intramural entre a aorta e a artéria pulmonar. A queixa de dor torácica de esforço, palpitações, tontura, pré-síncope ou síncope, precisa investigar a relação com a artéria coronária anômala. Em relação à avaliação, o eletro e o eco fazem função de avaliar a anatomia coronária, função cardíaca e a regurgitação atrioventricular e da válvula aórtica. E também anormalidades relacionadas ao movimento da parede. O teste de esforço, ele avalia isquemias e alguns outros sintomas que possam estar relacionados ao esforço físico. E, juntamente com o Holter, podem avaliar arritmias. Bom, em relação às atividades, se o teste de exercício vier normal, as atividades estáticas e dinâmicas são possibilidades até um nível moderado. Se houver sintomas ao esforço, evidência de isquemia em teste provocativo, ou quem tem artéria coronária anômala, eles devem se abster de atividades recreativas até um tratamento efetivo, provavelmente cirúrgico. Já para esportes competitivos, o autor traz que as diretrizes atuais dos Estados Unidos recomendam a exclusão desses pacientes. Mas, se submetidos à cirurgia, o retorno para esportes competitivos pode acontecer 3 meses após, desde que não haja isquemia, taquicardia ventricular ou disfunção ventricular durante o exercício. Bom, aqui então estão as recomendações do princípio FIT para esses pacientes com anormalidades coronarianas e doença coronariana adquirida. E lembrar que essas recomendações elas se aplicam aos pacientes sem evidência por história ou teste de isquemia miocárdica induzida por exercício e sem estenose da artéria coronária. Pacientes, então, com alguma alteração anômala, né, de inserção dessa artéria coronária, mesmo que assintomáticos, eles precisam estar fora de atividades até a correção. Agora, em relação às doenças adquiridas, começando pela doença de Kawasaki. A doença de Kawasaki, ela pode causar, então, uma doença isquêmica do coração, podendo levar a um infarto do miocárdio, morte súbita cardíaca por aneurisma coronariano e estenose progressiva. A avaliação precisa englobar o eco, para avaliar a função e presença e tamanho de aneurismas, e o teste de exercício em conjunto com algumas imagens do miocárdio ou um eco de estresse para avaliação de evidências de isquemia, normalidade de movimento de parede e arritmias. O risco associado à atividade física e ao exercício vão depender do grau de envolvimento coronariano. E os benefícios cardiovasculares gerais associados à atividade física e ao exercício são benéficos aí para esses pacientes, né? A atividade física. Então, eu recomendo que todos os pacientes com doença de Kawasaki, eles precisam estar fisicamente ativos e evitar um estilo de vida sedentário. As atividades recreativas regulares de nível leve a moderado precisam ser encorajadas de forma diária. Aqui eu trouxe uma tabela dizendo sobre os graus de estado da artéria coronária e a relação disso com a orientação para atividades. Então, os pacientes sem anormalidades ou ectopia coronariana transitória podem participar de todos os esportes de caráter competitivo 6 a 8 semanas do início dos sintomas. E essas orientações seguem até os pacientes que tiveram um infarto do miocárdio recente ou uma revascularização, que não devem participar, então, de esportes competitivos até a sua recuperação completa, geralmente de 6 a 8 semanas. E lembrar que pacientes com uso de anticoagulantes ou antiplaquetários não devem praticar esportes que gerem risco de colisão e alta velocidade. Na doença arterial coronariana aterosclerótica, é preciso identificar o tipo de doença arterial coronariana e lembrar que ela é a principal causa de morte súbita cardíaca induzida por exercício em maiores de 35 anos, com um risco maior nos sedentários. Em casos de quadros genéticos, como a hipercolesterolemia familiar homozigótica ou erros inatos do metabolismo, como a citoesterolemia, o risco de doença arterial coronariana
prematura aumenta significativamente durante a infância e o adulto jovem, que é a população que a gente mais tem contato. O diagnóstico é feito, então, pela história de infarto agudo do miocárdio, uma história sugestiva de angina pectoris com isquemia induzível e ou aterosclerose coronariana demonstrada em exames de imagem. A avaliação geralmente se dá com a história bem feita, tanto do paciente quanto da família, e um exame físico bem cuidadoso. Nas raras dislipidemias genéticas, elas precisam ter associação também com o eletro e o eco anual para avaliar a função e doença valvar aórtica, e o teste de esforço deve ser considerado em casos, então, de regurgitação valvar aórtica ou eco. A angiografia coronária, ela é feita na alta suspeita de doença arterial coronariana, com base, então, nos achados do eco e numa história positiva familiar. A atividade física regular aqui melhora a qualidade de vida do paciente, melhora a sua saúde cardiovascular e deve ser encorajadas na ausência de isquemia miocárdica relacionada ao exercício ou uma leve estenose da artéria coronária. Para esportes competitivos, há uma falta de dados sobre a presença e a gravidade de doença arterial coronariana em atletas competitivos na faixa etária pediátrica, mas é provável que o risco relacionado ao exercício aumente com a intensidade e com a gravidade da doença. No risco baixo, os pacientes são autorizados a competir então, em intensidades mais altas. No risco levemente aumentado, é importante a orientação de esportes de baixa dinâmica e baixa a moderada estática, e no risco aumentado, restringir esse paciente apenas a esportes com baixa intensidade. Além disso, as recomendações não servem aqui, é importante lembrar, para crianças com dislipidemia sem evidência de doença arterial coronariana. Nesses pacientes apenas dislipidêmicos, ele deve ser tratado como outras crianças. Então, não deve ser impedido de praticar atletismo competitivo. Uma vez estabelecida a doença arterial coronariana, é necessário dizer que esses atletas para os quais o risco é leve, o aumento do exercício competitivo pode aumentar o risco de um efeito adverso, e é importante dizer isso para quem vai praticar. E naqueles que tiveram um infarto do miocárdio recente ou revascularizados, não devem praticar atividades, lembrando, né, que a recuperação precisa ser completa. Bom, em relação à miocardiopatia hipertrófica, ela é a principal causa de morte súbita cardíaca devido à doença cardíaca estrutural em atletas nos Estados Unidos e podem ter variações por fenótipos. E lembrar que, independente do fenótipo, a morte súbita cardíaca é um risco aumentado. Vários programas já foram tentados para a triagem de detecção da miocardiopatia hipertrófica, mas se esbarram em algumas dificuldades, como o alto custo, a baixa prevalência, porque a doença é identificável em 1 a cada 500 adultos, provavelmente essa prevalência é menor em crianças, a baixa taxa de detecção e a possibilidade de uma desqualificação, às vezes, numa suspeita que não é confirmada. Para a avaliação, é preciso ter bem estabelecido históricos de síncope ou tontura durante competições, dispneia ou esforço e angina e palpitações. A história familiar de morte súbita em menores de 40 anos também é um fator importante para a avaliação desses pacientes. Sobre os sistólicos mais intensos, principalmente posição ortostática após agachamento, ele pode alertar para uma obstrução dinâmica de via de saída, e o eletro é anormal em cerca de 90% dos indivíduos. O Doppler tecidual pode ser realizado e a identificação de disfunção diastólica por desordem miocárdica, ela pode ser identificada antes mesmo de haver uma hipertrofia desse miocárdio e identificar aí alguma anomalia antes de que hajam sintomas mais evidentes. Testes genéticos também podem identificar membros da família que não têm uma expressão da doença. E isso precisa ser realizado em famílias de pacientes em que a doença ela tem uma maior prevalência ou numa suspeita forte. Na ausência desses testes genéticos, os familiares de indivíduos que têm miocardiopatia hipertrófica devem fazer eletro e triagem ecocardiográfica nas crianças até a adolescência, e após esse período, a triagem é anual.
Bom, em relação às atividades, nos assintomáticos com estilo de vida saudável, é preciso que essas atividades sejam autorreguladas, né? Não evitar a fadiga, que esses pacientes consigam parar antes dos esforços mais extenuantes e manter sempre a hidratação, porque a depressão do volume intravascular, ela piora a obstrução dinâmica da via de saída e ela precisa ser evitada. Os distúrbios eletrolíticos também podem resultar em desidratação e também aumentam o risco de arritmias malignas. As atividades isométricas, elas precisam ser reduzidas. Para esportes competitivos, nos atletas com diagnóstico provável, é necessária a exclusão dos esportes, exceto os de baixa intensidade, e nos assintomáticos, com fenótipo negativo, cardiomiopatia de genótipo positivo sem história familiar de morte súbita, todos os esportes estão liberados. Nos lembrar que é assintomáticos, mas com cardioversor ou desfibrilador implantável não devem participar de competições atléticas, com exceção aí esportes de baixa intensidade e também não podem fazer atividades com risco de colisão. Em relação a arritmias e canalopatias, o autor do livro ele não entra tanto em detalhes, mesmo tendo um risco aumentado nesses pacientes, porque tem um capítulo do livro que é dedicado a isso. Mas lembrar que 1/3 de todas as mortes súbitas cardíacas que ocorrem durante a atividade atlética, na faixa etária pediátrica e adulta jovem, são provavelmente devidas a arritmias, principalmente as associadas a defeitos dos canais de cálcio e potássio, relacionados à síndrome do QTc longo e à síndrome de Brugada. Bom, agora em relação à hipertensão arterial sistêmica, ela é um problema cardiovascular comum e cada vez mais comum, diagnosticado em atletas adolescentes e adultos jovens. O exercício e os esportes competitivos aqui não são somente seguros, mas também podem ser muito benéficos para o controle da hipertensão. E os dados de jovens adultos, eles sugerem que os exercícios vigorosos e dinâmicos e de resistência resultam, então, em uma redução da pressão arterial e a redução da probabilidade de desenvolver hipertensão essencial. Bom, o autor traz que a avaliação precisa ser de acordo com as diretrizes do National High Blood Pressure Education, que é o grupo de trabalho do Programa de Hipertensão Arterial em Crianças e Adolescentes, e especialmente em pré-adolescentes, as causas secundárias de hipertensão, elas não podem afetar a elegibilidade para competições. Então, essa avaliação precisa ser bem adequada e criteriosa. Para atividades, todos os pacientes, então, devem ser encorajados a participar, principalmente de atividades vigorosas, regulares, como parte, então, do tratamento da hipertensão. Em relação a esportes competitivos, a hipertensão estágio 1 e sem anormalidades cardíacas ou de outros órgãos-alvo devem ser, então, incentivadas nesses pacientes. Já nos casos de hipertensão do estágio 2, eles não devem participar de esportes competitivos até que controle a hipertensão e não haja danos cardíacos ou de órgãos-alvo. À medida que essa pressão for controlada, esses pacientes estão liberados para participar de esportes competitivos. E lembrar que a pressão arterial precisa ser monitorada rotineiramente, principalmente depois que esses esportes são iniciados de forma mais vigorosa. Bom, é isso. A referência minha é o livro do Mosen Adams, que é o Heart Disease. Obrigada.